E para minha tristeza e frustração, no começo de dezembro eu recebi a notícia de que tinha sido indeferido. Então o Anderson veio com visto, e eu e as crianças entramos como turista. Mas o teu vídeo... Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós estamos recebendo aqui um casal que já faz 9 meses que moram em Portugal, meus conterrâneos de Fortaleza também, e vieram para Portugal e moram em Barcelos, né? Eu tô falando com a Ana, sou a Ana Cabral. E o Anderson Cabral. família Cabral, do canal de José em Portugal, né? Muito obrigado pela presença, por aceitar o convite de compartilhar a história de vocês com quem mora ainda lá no Brasil e que está se preparando vir para Portugal. A gente sabe que para vir para Portugal exige aí um planejamento, né? É verdade. Com vocês não foi diferente. Vocês se planejaram, tiraram visto. Tem uma história bem legal do visto aqui que a Ana vai contar para vocês, que eu soube por alto, mas quero mais detalhes e ela vai contar para a gente. Mas, primeiro, vocês vieram com qual tipo de visto? Anderson veio com... De trabalho, né? Procura de trabalho. E eu vinha com o visto de procura de trabalho, mas acabei vindo com o visto D1, que é o visto de trabalho. Certo. A Ana teve o visto indeferido, não é? Foi. E é uma situação, é um sentimento muito ruim, né? Você fazer tudo certinho e na hora tá indeferido. Porque não tinha nada errado no teu processo, Não né? tinha nada errado. Aliás, o processo, o José, foi o mesmo. A Ana que fez todo o processo, né? De nos sites e tudo, enfim, ela fez o dela e o meu. Acompanhando o José em Portugal, pelo YouTube. Exatamente. A gente pegava os vídeos do José, a gente pegava lá aquele passo a passo e fizemos. E a Ana fez esse processo igual. O dela, igual ao meu. Só que o dela... Deu indeferido. Deu indeferido. A gente vai já contar essa história do visto em detalhes. Então fica aí, já deixa o like, se inscreve no canal. Não sai do vídeo que a Ana tem uma história bem legal para contar e a solução que ela obteve para resolver esse problema de visto indeferido. Vocês vão saber. Mas antes, eu queria falar um pouquinho de Barcelos. Vocês moram em Barcelos, né? É uma cidade que eu tenho visitado bastante ultimamente. Já fiz vários vídeos, vai estar aparecendo aí para vocês uma playlist de Barcelos, com vários vídeos de pessoas que moram em Barcelos. E a Ana e o Anderson foi uma das primeiras pessoas que eu conheci lá em Barcelos. Eu não conhecia ninguém ali ainda. No dia que vocês chegaram, a gente foi lá, recebeu vocês. Tem até um vídeo aí que vai estar passando para as pessoas verem vocês chegando. Tava apertando errado. Olá! Ô, José! Nenê! E aí? Que bom receber vocês na casa de vocês. A gente viu muito vídeo do José, viu? E aí, meu amigo, tudo jóia? Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. E aí, primeiro contato. Tem mais um ainda? Tem mais um, filho. Ah, é o... E aí? É o Seja Paulo. bem-vindo. Paulo é o nome do meu filho. Meu filho também é Paulo. Paulo Sérgio. Ele é Paulo César. Paulo César. Mas aí como é que vocês chegaram em Barcelos? Era a cidade que vocês escolheram? Tinha outras opções? Como é que foi? Bom, a princípio tinha outras opções, né? A gente fez uma lista, fez um top 3, né, do que a gente queria. A gente listou Leiria, Vila Nova de Famalicão e Barcelos. E aí, como a gente já tinha experiência na área têxtil, e Barcelos é uma região muito rica nessa área têxtil, a gente acabou vindo, né, para cá, para Barcelos. E também, assim, o nosso relocation acabou encontrando uma casa para a gente lá que a gente gostou muito, uma casa muito central, com preço que cabia, né, no nosso orçamento que a gente estava fazendo, todo o planejamento. E esse foi o motivo de a gente ter vindo para cá. Sei. Barcelos, Leiria e Famalicão. São excelentes opções, né? Eu vi que vocês foram bem cirúrgicos aí na escolha. 3 cidades que têm muitas oportunidades de emprego. Esse era o motivo que vocês estavam buscando? Cidades com emprego? Isso, o principal motivo foi esse. O meu primeiro emprego foi em Famalicão, né? Mesmo morando em Barcelos, mas eu tinha que vir para cá, para Famalicão. E depois é que agora nós trabalhamos em Barcelos, né, filho? Na mesma empresa. Na Mas, mesma empresa. a princípio, a gente tinha um interesse em trabalhar em fábrica, né? Esse sempre foi o nosso interesse, desde lá do Brasil, porque a gente queria trabalhar de segunda a sexta, e a gente viu que essas 3 opções eram muito boas nessa área de fábrica, não é? E aí, por isso que a gente escolheu. E escolhemos Barcelos, porque gostamos da cidade, a princípio,
E vimos que essa área têxtil, uma área que a gente já tinha experiência no Brasil, dava certo aqui pra gente. Legal. E tem muitas pessoas que me perguntam e tem uma dúvida. Eu também tinha essa dúvida. É morar em uma cidade e trabalhar na outra. O Anderson passou por isso. Morava numa cidade e trabalhou na cidade vizinha, né? Famalicão e Barcelos. Como é que era essa logística? Qual é a tua opinião sobre isso? É ruim? É possível? Dá para a pessoa fazer isso? Ou não? É muito complicado? Gasta muito? Conta aí pra gente. Bom, é possível sim. Como já foi falado aqui no início, a gente tinha que vir com todo um planejamento. E dentro desse planejamento, a gente já colocou a nossa, vamos dizer assim, o carro. A gente tinha Com prioridade. né, como prioridade, porque a gente tinha que resolver várias outras coisas quando chegasse aqui. E se a gente arrumasse já o emprego, a gente precisava ter já esse carro já pronto. E aí, graças a Deus, com pouco tempo eu consegui essa vaga aqui em Famalicão. E vinha, e assim, a sua pergunta, né? Não houve problema nenhum, pelo contrário, super tranquilo, as estradas aqui excelentes, bem diferente, né, da que nós tínhamos, né, lá no Brasil. E a via também muito transitável, né? Tem um horário de pico, mas não é nada comparado com lá no Brasil também. Nada que vai estressar, né? Não é rápido, chega rápido. Falando sobre custos, que você perguntou, José, Sim. e o que prendia, digamos assim, o que pegava era a questão do custo, porque a gente fez as contas, ele trabalhando aqui em Famalicão, ele ganhava bem mais do que ele ganha hoje. Só que de combustível, como o nosso carro é gasolina, não é gasóleo, acabava consumindo mais. Então, de Barcelos para Famalicão, ficava um custo mensal de R$ 200 de 200 gasolina. euros. 200 euros, desculpa. 200 euros de gasolina. Isso. Então, lá em Barcelos, onde a gente trabalha atualmente, ficou esses 200 a menos, mas ficou assim uma coisa pela outra, Eu né? sei. E reduziu o tempo de viagem, é mais Isso, tranquilo. reduziu o tempo de viagem. E lembrando que aqui as empresas elas não dão ajuda de custo para combustível, né? Não dá. Não tem. Pode ter alguma que dê, mas são poucas, raríssimas exceções. Então, quanto mais longe você trabalhar, mais despesa vai ter. Né? E aí você passou quanto tempo trabalhando no Famalicão? Eu passei um mês, depois, com o tempo, voltei novamente, pouco tempo, e aí abriu a vaga na empresa onde nós trabalhamos hoje, e estou até agora. Legal. Já já ele vai dizer do que ele trabalha, mas antes eu vou perguntar para Ana. Ana, qual era a tua profissão no Brasil e o que você faz hoje? Bom, antes de vir para cá, minha profissão era como confeiteira. A gente tinha uma empresa no Brasil, nós trabalhávamos por conta própria, né? E a gente era PJ lá. E eu ficava na parte de produção dos bolos e o Anderson ficava na parte de entrega, né? Já tinha toda essa experiência na parte aí de dirigir, de entrega. Então já deu uma dica porque ele trabalha aqui. Pois é. Ei, Ana, e o fato de ser PJ lá no Brasil e aqui em Portugal trabalhar como funcionária de uma fábrica. Tu vê muita diferença nisso? Foi melhor? Pretende abrir o teu negócio aqui em Portugal? Bom, vamos lá, primeira pergunta. Sobre a diferença de ser PJ e de trabalhar aqui. É uma outra realidade, né? Porque lá a gente trabalhava, fazia o nosso horário, Sim. né? E a gente tinha toda aquela flexibilidade do nosso horário e tudo. E aqui a gente tem que cumprir horário. Mas uma coisa que eu estava conversando com o Anderson esses dias, eu tenho a impressão de que aqui a gente vive mais. A gente trabalha um pouco mais, porque a carga horária aqui é como no Brasil, a gente trabalha 8 horas por dia, mas é como se que a gente vivesse mais por quê? Porque a gente consegue organizar melhor o nosso horário. Porque quando a gente era PJ no Brasil, a gente trabalhava, atendia cliente, trabalhava e, assim, é como se o dia não fosse proveitoso para a gente. E aqui, como a gente tem que cumprir o horário sendo CLT, que no Brasil chama, né? Como é que a gente precisa cumprir horário, a gente aproveita demais o nosso tempo. Sim. Tipo, coisa que lá a gente passava, digamos, 2 horas, 3 horas assistindo um filme quando tinha tempo, aqui a gente passa 3 horas pra gente aqui, a gente aproveita muito, né? Resolve tudo que tem que resolver, faz tudo que tem que fazer. Olha, as meninas querem aparecer no vídeo. Querem aparecer no vídeo? Vem cá. Olha, essa aí, quem é essa moça? Diz teu nome?
Abigail, fala. Abigail ela já Cabral. apareceu no outro vídeo, não foi? Foi. Essa aqui também já apareceu nos vídeos. A Elisa, tem um outro rapaz ali, como é o nome dele? É o Paulo. É o Paulo, mas o Paulo tá ocupado ali. Mas se quiser aparecer, fica à vontade. Mas enfim, obrigado, Elisa. Obrigada pela participação. Então, José, a impressão que eu tenho de que aqui a gente aproveita melhor o nosso tempo, que a gente organiza melhor. Né? Eu estava até conversando esses dias sobre isso com você, né? É tanto que a gente está aqui, Famalicão, que veio fazer essa visita para Olha, você. Eu também fiz essa pergunta para a Ana, porque eu também vivi a mesma situação. Lá no Brasil, eu era PJ, trabalhava na minha própria gráfica, era uma loja no centro da cidade, no shopping, e aquela correria, trabalho, entrega, trabalho, e a sensação que eu tinha, no meu caso, claro que nem todo mundo é igual, no meu caso era que eu parecia aquele rato na rodinha. Era trabalhando para pagar, funcionário, aluguel, e nunca acabava aquilo, eu não tinha um tempo de paz. E chegando aqui, eu vim ganhar um salário mínimo trabalhando numa fábrica, sozinho, morando em um quarto. E a sensação que eu tinha era exatamente essa. Eu tinha tempo para viajar, tinha tempo para conhecer Portugal, não tinha tanto dinheiro porque um salário mínimo é pouco, mas controlando ali, sempre sobrava um pouquinho no final do mês para eu poder explorar o país. E eu conseguia fazer isso. E a sensação que tinha era exatamente essa, eu vivia mais, né? Hoje em dia já não trabalho mais na fábrica, trabalho por conta própria aqui, e comparando as duas realidades daqui e a do Brasil, hoje eu vivo bem mais, vivo bem melhor, e não tem comparação no meu caso, né? Claro que existe cada caso, cada pessoa é uma história, é uma realidade diferente, né? E agora ouvindo vocês falarem isso, eu me lembrei, né? Que vocês eram PJ lá, mas aqui vocês estão tendo uma qualidade de vida melhor. Muito melhor. E lá a gente trabalhava muito, ganhava muito bem, a gente tinha uma vida estável no Brasil. Mas o que a gente não tinha lá, a gente acabou buscando aqui, porque assim, a gente trabalhava muito e a gente saía para o shopping com as crianças, era o nosso lazer para o shopping, né? Com as crianças e tudo. Tinha medo de sair para brincar num parque, na verdade nem parque tinha, a estrutura da nossa cidade não tinha um parque como aqui tem, para acolher nossas crianças e assim de uma forma gratuita, porque aqui a gente vem todo lado, né, parques gratuitos, até no shopping tem parque de graça que as crianças lá, para as crianças se divertirem, a gente tinha que sair de casa, pagar meia hora R$40, não 40, era? 50 reais. 40, 50 reais. Então, assim, aqui a gente vê também essa diferença, sabe, José? Então, assim, o nosso entretenimento lá era esse, sair pro shopping ou pagar algum parque para as crianças. Enquanto aqui a gente só em a gente andar na rua já é um passeio, a gente passeia na cidade, nas ruas daqui, sente aquela paz, aquela coisa, aquelas coisas bonitas, tudo chama atenção, né? Então, assim, isso não tem comparação, é muito diferente. A gente tem uma qualidade de vida, assim, muito melhor do que a gente tinha no Brasil. E tem a outra pergunta que eu fiz, mas vocês respondam se quiser. Vocês pretendem empreender em Portugal? Pronto. São planos futuros. São planos futuros. É tanto que eu sou confeiteira. Antes de vir do Brasil para cá, eu estava dando curso também. Então, assim, é uma área que eu gosto muito. E gosto de compartilhar também meus conhecimentos com as pessoas nessa área, porque é uma área realmente que eu gosto. Mas a gente pensa em empreender. É tanto que quando a gente veio para cá, o Anderson fez um curso de barbeiro, eu fiz um curso de neodesign também, porque a gente veio preparado, né? É isso. Porque a gente tem que vir, José, com a mente preparado para tudo. Então vocês tinham plano A, plano B e Plano C, até o Z. Né? E aí a gente pensa assim, agora sim, no momento, a gente trabalha numa empresa que a gente gosta muito, nós trabalhamos juntos, né, numa mesma fábrica, a gente gosta muito do que a gente faz, a gente gosta muito dos colegas, do ambiente de trabalho, dos nossos patrões. Então, assim, a gente não tem pretensão no momento ainda, mas futuramente, se for da vontade de Deus, a gente, quem sabe, não é? Sei. E o visto indeferido, na hora lá que o visto foi indeferido, o que passou assim pela tua cabeça na hora? Olha, a sensação foi, eu fiquei frustrada, né? O primeiro sentimento foi esse, fiquei muito preocupada porque a gente já tinha feito todo um planejamento, não é? A gente já tinha vendido algumas coisas, a gente já tinha informado para a família, já tínhamos fechado com relocation daqui para a gente vir para cá, né? Com uma casa já. Então, assim, foi um sentimento assim de frustração. Eu disse, meu Deus, a gente está muito avançado para recuar, não tem como recuar mais. Daqui a pouco a gente vai contar a história do visto, mas antes, conta aí pra gente como é que você encontrou emprego, Ana, quando tu chegou. Tu me falou que não tinha NIS ainda, né? Não tinha NIS ainda. E como é que é ao teu ver, como é essa questão da pessoa vir sem NIS? Tu acha que é um problema? Eu vou dizer para você, depende muito da empresa. Essa foi a minha experiência. Quando eu entrei, né, na fábrica que eu estou atualmente, que eu estou há 8 meses lá, eu já cheguei e pediram todos os documentos e disse, olha, esse eu não tenho, que é o NIS, porque dizem que para tirar o NIS eu preciso de um contrato, então eu preciso que vocês me dêem o contrato para que eu tire.
E aí a pessoa disse, não, isso não é problema. A gente então te dá o contrato e você vai lá e faz a solicitação. Então, assim, foi uma empresa, né, que entendeu a minha situação, o meu lado, viu que eu não tinha, viu que a culpa não era minha de não ter e facilitou para que eu viesse aquele documento. Isso não foi impedimento para eles me admitirem. E eles também estavam precisando, né? Pronto, estavam precisando. E é isso. Só complementando o que a Ana está falando, vir sem NIS hoje, atualmente, tem que contar com essa sorte que a Ana teve. A Ana, ela foi direto na empresa que estava precisando e que não botou obstáculo para entregar um contrato para ela tirar o NIS. Mas nem sempre é assim com todo mundo. Vocês já devem ter conhecido pessoas que não encontraram trabalho porque estavam precisando do NIS, estavam sem o NIS, né? Então, o conselho que a gente dá é vir com o NIS, vir com o NIF. Aí sim, aí tu começou a trabalhar na fábrica e o Anderson estava em Famalicão. Estava em Famalicão. Ele arranjou primeiro ou foi você? Nós começamos a trabalhar no mesmo dia. No mesmo dia? Mesmo dia. 13 de março foi o dia que a gente começou a trabalhar, só que o emprego do Anderson era temporário. Ele já tinha um período certo para acabar o contrato dele. Então, ele passou um mês lá. E eu comecei na fábrica no dia 13 do mesmo dia, cumpriu esse um mês. E aí, depois ficou sem trabalhar e voltou para lá de novo. E aí, depois, como houve essa oportunidade lá na minha fábrica, ele preferiu ficar lá em Barcelos pelo motivo que eu falei, em relação ao transporte, ao gasto de gasolina. E como é que foi para ele encontrar? Foi você que indicou? Ele deixou o currículo? Foi eu que indiquei, foi eu que indiquei. Falou com a patroa? Falei com o patrão, Patrão. né? Falei para ele, e aí ele disse, mande ele aqui que a gente vai fazer aqui um teste para ver se... Foi. Agora, uma observação que eu vou fazer, José. Aqui a gente tem que ter a mente muito aberta para trabalho, porque quando eu fui pedir trabalho pro meu patrão, falando pro meu esposo, eu disse, olha, qualquer coisa que você colocar aqui para ele fazer, ele faz, né? Então, assim, no primeiro dia que ele começou, ele já foi passar ferro, passar roupa no ferro industrial, que ele nunca tinha usado. Nunca. E aprendeu? Deu certo? Tentei. É difícil. É difícil. Mas, enfim, cumpriu. Mas tentou, né? Mas tentei. Mas isso é a pessoa ser proativa, né? Exato. Quando a Ana falou mente aberta, é sinônimo de uma pessoa proativa, uma pessoa que tem disposição Sim. e iniciativa, Exatamente. né? Para aceitar ali e fazer o que a empresa está precisando naquele momento. E olha só, aí uma outra oportunidade a gente foi ter uma conversa com o nosso patrão, o Anderson e eu, a gente foi agradecer a oportunidade que ele tinha, né, dado para ele, e que a gente estava muito feliz na empresa por trabalhar juntos, por trabalhar naquela empresa que a gente gosta bastante. E aí ele falou assim, olha, naquele momento que você veio pedir emprego para o seu esposo, que eu dei, se ele tivesse se negado a passar o ferro, naquele momento eu não teria ficado com ele. Olha aí. Olha só como são as coisas. Não foi ele falou? É um teste, né? É um Porque teste. o patrão ali, que é empresário, dono de fábrica, ele já viu diversos tipos de funcionário, né? Exatamente. E ele conhece quando o funcionário vai render para a empresa. Não, se eu mandar ele fazer isso aqui, ele fizer, porque ganha um ponto ali. É tanto que, com 4 meses, o Anderson foi promovido na empresa. Já. Aí hoje tu trabalha de quê? Lá. Motorista. Lá tu é motorista hoje. E como é trabalhar de motorista numa empresa têxtil? O que você faz? Entregas? Além das entregas, José, eu também vou ao transitário, porque lá a empresa ela vende para outros países. Então, eu tenho que levar essas mercadorias também para o transitário, para levar para a Alemanha, Suécia, enfim, né? Diversos países. Também faço essa volta. Às vezes eles mandam obras para outras confecções para fazerem, e aí eles fazem, e aí eu tenho que deixar essa obra e depois buscar essa obra feita para a empresa, para passar pelo processo de embalagem, enfim, para depois mandar para os clientes. Então tu é o dia todo na rua, andando, indo e voltando, indo e voltando. Todo dia. Agora, detalhe, nós chegamos aqui em fevereiro, né? Eu sem saber muito aqui os locais, os lugares, enfim, é um desafio bem... Eu tô com 3 anos, eu ainda me perco nas ruas. Pois é, bem, mas assim, como a Ana estava dizendo, a gente tem que ter essa mente aberta, encarar os desafios, como eu tenho encarado, e pedir sempre a Deus, toma a frente, me ajuda aqui, e a gente tem, graças a Deus, tem dado aí bons resultados, o patrão está contente. E a atividade em si, dirigir ali, tu gosta desse trabalho? Gosto. Eu já fazia esse trabalho, né, com os bolos, de entregar os bolos, agora eu estou entregando as roupas, confecções. Legal, cara. E uma pergunta, você já tem residência? Eu já tenho. Já tenho. Já tenho o título de Então, residência. se o Anderson ainda não tem a residência, ele está esperando pela AIMA, não é isso? Isso. Então, se ele está aguardando pela AIMA,
tu ainda não tem a carteira de motorista de Portugal, da Europa. Isso. E mesmo assim a empresa aceita. Aceitou. A carteira do Brasil vale. Vale. Então, desde que seja na categoria B, né? Isso, Porque B. se fosse para dirigir carros maiores, motorista de pesado, aí não. Aí tinha que ter a carteira de Portugal, o curso do CAN. Mas como aqui a gente chama, eu não sei se lá na empresa de vocês chama assim, agente de serviço, o motorista, né? As agências de emprego, quando vai procurar emprego nessa área, que coloca motorista, aí quando é categoria B, ele diz, não, você é agente de serviços. Aí, ótimo, legal. Isso eu aprendi por aqui pelas agências. Então, o agente de serviço, o motorista de carrinhos menores, pode ser com a carteira do Brasil, né? Pode sim. Ótimo. Isso é uma boa notícia para quem está aí no Brasil, que também gosta de trabalhar nessa área que o Anderson trabalha. É possível, só tem que encontrar a empresa certa. Porque nem sempre você vai chegar aqui, vai na primeira empresa e vai encontrar. Nem sempre a sua esposa vai conseguir te indicar para essa função. Ele não começou nessa função, né? Não. Foi trabalhando ali, fazendo... Acredito que tu fez muita coisa na fábrica. Ah, fiz muita coisa sim, com certeza. Mas a parte que eu fiquei foi na parte da revista, das confecções. E passei lá um tempinho. E logo já, como a Ana disse... 4 meses. 4 meses, né? Já tive essa oportunidade. E estamos agora como motorista. Legal. E quando a Ana falou de mente aberta, gente, eu me lembrei também, onde eu trabalhava na fábrica, que a gente tem a nossa função ali, mas a qualquer momento a gente pode fazer várias outras coisas. Eu rodava a fábrica toda e eu até gostava de não ficava um dia numa coisa, outro dia noutra, outro dia noutra. Eu achava isso legal. Isso é bem comum. Acontece contigo também, Ana? Acontece. Inclusive, hoje eu estava até conversando com uma colega de trabalho que nossa chefe chegou e disse, olha, eu preciso de vocês duas em um outro local para fazer um tipo de serviço. E aí essa colega falou assim, olha, a gente acaba fazendo aqui serviço de outras pessoas. Ou seja, tem emprego sim. Na fábrica que eu trabalho, se você chegar lá como costureira, você é empregado no outro dia. A patroa já pede para você ir. Então, assim, tem emprego, só que falta pessoas para trabalhar, porque a gente precisa trabalhar mesmo de verdade. Você não tem que ir com a mente aberta para o seguinte, eu estou fazendo um serviço, mas a qualquer momento eu posso ser chamada, eu sou costureira aqui. Então, várias vezes eu vou no ferro passar ferro. Eu vou lá, preciso passar um ferro, ou vou na revista, ou vou no arremática, que é tirar as linhas das peças das roupas, ou vou para o setor de corte também. Porque, assim, trabalho tem, só que eles querem pessoas empenhadas para trabalhar. Então, o nosso pensamento é esse, não é? De a gente trabalhar, mesmo de a gente fazer, ser proativo, né? Ter iniciativa de fazer aquilo que a empresa está exigindo, né? E hoje eu aprendi mais uma coisa aqui com a Ana. Antes da gente começar o vídeo, a gente estava conversando com uma colega nossa, que também é costureira, e a Ana falou exatamente isso. Olha, lá está precisando. Se você é costureira, chegou lá no outro dia contratada. Foi desse jeito que a Ana falou. Só que aí a pessoa disse assim, não, eu já enviei currículo, perguntou o nome da empresa, né? Eu já enviei currículo para essa empresa. Aí qual foi a tua resposta? Olha, o grande segredo aqui, pelo menos comigo, tenha conversa tete a tete com a patroa, com o patrão, porque eles gostam disso. Eles gostam de olhar nos seus olhos, de conversar com você, de ver realmente o que você tem a falar sobre o que você sabe. Aí eles lhe admitem. Até quando a gente foi, o Anderson estava comigo, e aí ela conversou comigo, ela disse assim, e você? Você também não está disponível para vir trabalhar aqui? Então ela já queria ficar com o Anderson naquele momento. Né? Porque ela gostou do nosso jeito, a gente chegou e conversou. E isso, gente, olha, isso é uma dica valiosíssima. Enviem currículos por e-mails, façam ligação, mas vão diretamente até as fábricas, as empresas, e peça para falar com o patrão. O patrão está, né? E aí converse com quem está à frente, porque isso faz toda a diferença. Gente, então, eu sempre falo aqui que você pode ir numa agência de emprego, pode enviar currículo, pode telefonar, ligar para as empresas e ir presencialmente. Também, hoje, reforço ainda mais, já tinha falado isso uma vez, e agora, depois do que a Ana falou, aprendi mais essas, que tem patrão que quer ver você, quer falar com a pessoa, porque só em falar ele já tem ali uma certa experiência, ele vai perceber, olha, se encaixa com a minha empresa, eu vou contratar. Né? E às vezes aquela pessoa que só mandou por e-mail ou só enviou no site, se cadastrou, não está lá, perde a vaga, né? Legal. Ana, e a gente viu aqui que a Abigail e o Paulo, e você veio todo mundo junto, né, para Portugal. Como é que foi a questão da escola? Vocês chegaram em fevereiro, fora do período de matrícula e já com o ano letivo já quase na parte final, né? Como é que foi a questão da escola? Bom, a princípio foi, no geral, foi fácil conseguir para eles, não é? Para Abigail, que faz o pré, a gente pensava que ia ser mais difícil, mas foi, na verdade, mais fácil. Com 3 dias, a Abigail já estava estudando na escola.
E aí do Paulo Neto demorou uns 20 dias, mais ou menos. Eles dão 5 opções de escola para você escolher, não é? Para a criança estudar. E aí a grande questão do Paulo Neto foi as vagas, né? Que as turmas já estavam completas, mas mesmo assim, eles se sentiram na responsabilidade de conseguir encaixar ele, porque aqui é obrigatório estudar, não é, José? E ele chegou na idade de 12 anos. E aí, com 20 dias, a gente conseguiu a vaga para ele. E a escola do Paulo Neto foi tão assim, foi abençoada mesmo, que eles mesmos solicitaram o NIS para ele. Olha aí, que legal. Então, o Paulo Neto chegou aqui, teve o NIS primeiro do que eu. Legal. E uma coisa, eles chegaram em fevereiro, o Paulo Neto demorou mais uns 20 dias, então ele foi estudar quase em março já, né? Então, só tinha ali mais 3 meses ou 4 de escola. A gente sabe que seria muito difícil acompanhar o ano ali, o ano já em andamento, já na fase final, mas aqui não pode a criança ficar em casa, tem que estar na escola. Então, de um jeito ou de outro, quando você vier fora do período de matrícula, o seu filho vai estudar, mesmo que não consiga terminar o ano, mas já fica ali de experiência, né? Eu acredito que isso ajudou muito ele. Ajudou bastante. Quando começou o ano em setembro, ele já estava habituado à escola, né? Isso. Quando ele entrou na escola, a diretora já falou, a princípio, provavelmente ele não passa de ano, porque ele já está aqui no final do ano letivo, né? Então, já deixa vocês preparados. Caso ele não passe, não tem problema. Ele já vai se habituando, né, com o estilo de ensino daqui, com as matérias, com disciplinas. E aí, em setembro, ele começou um letivo novo, do zero, e aí foi isso que aconteceu. E agora ele já está habituado, graças a Deus. Sei. E lá no Brasil, a Abigail já estudava? Já, ela passou um ano estudando lá, ela fez um ano. Vocês terminaram, cumpriram o ano até dezembro e depois vieram para Portugal em fevereiro. E como é que foi a adaptação deles aqui? Sair de uma escola do Brasil e começar numa escola em Portugal. Teve alguma dificuldade? Para o Paulo, sim. Para o Paulo teve, né? Porque tem disciplinas diferentes, né? Que não tinha antes lá no Brasil. Ele passa o dia inteiro na escola, lá no Brasil não era assim, ele só estava no período da manhã, os dois. E aqui é o dia inteiro na escola, e o dia que passa o dia inteiro almoça na escola, né? Então, assim, o sistema é bem diferente, e ele disse, olha, é bem diferente de lá, mãe. A gente sente, assim, um pouco mais de exigência, né, da parte dos professores, mas o que a gente sempre diz para ele ele está estudando numa escola padrão europeu, então vai exigir um pouco mais, mas, no geral, ele gosta bastante da escola. E esse padrão europeu que tu fala, a gente sabe que é na educação, padrão europeu, mas também na estrutura física da escola. Você percebeu isso? Era uma boa estrutura? Percebi, eu, inclusive, até falar sobre isso. Lá onde a gente morava, tinha uma grande universidade lá chamada Unifor. A escola que o Paulo estuda aqui tem a estrutura da Unifor. Eu nunca vi de uma universidade mesmo. Nunca vi assim, uma escola no Brasil chegar nem perto da estrutura que é a escola do Paulo aqui. É enorme, assim, é uma coisa linda. Que fica do lado do Rio Caldo, lá em Barcelos. É uma coisa linda. Então quase me convencendo a morar em Barcelos. Vou levar o José e a família para lá. Ei, Ana, e a estrutura ótima, ok. Agora, o contato com os professores e colegas. Teve alguma dificuldade disso? Não. Graças a Deus. Deu para se adaptar direitinho? Deu para se adaptar. Ele foi muito bem recebido pelos colegas. E é tanto que no início eu perguntava, você tem amigos brasileiros, só brasileiros ou na sua escola? Não, tenho amigos portugueses também. Foi muito bem recebido pelos amigos portugueses. Né? O relacionamento, o contato que a gente tem com os professores também é muito bom. A gente conversa muito aqui por e-mail, por SMS, né? Aqui a comunicação é assim. Eu não acredito que eu já estou me acostumando com SMS. Tem pessoas que eu vou mandar mensagem... português, claro, brasileiro não. Mas os portugueses eu mando primeiro no SMS, porque eu sei que ele vai ver primeiro do que o WhatsApp. Eu mando no WhatsApp e ele não responde. Aí eu mando no SMS, porque eu já me acostumei e até gosto, eu acho até fácil. Já tive conversas longas pelo SMS, nunca imaginei isso. E em relação a Abigail, né? A Abigail tem 4 anos, né? 4 anos. E o Paulo Neto tinha 13, 12 quando chegou, 12, né? Tinha 12, fez 13? Isso. Certo. No caso da Abigail, como é que foi a adaptação na escola? Também foi boa? Foi boa. Agora, no começo foi um pouco difícil, porque ela nunca tinha passado o dia inteiro na escola também, assim como o Paulo, né? Era só no período da manhã. Foi difícil para ela na parte da alimentação. Isso eu digo no começo mesmo, porque agora ela não come outra coisa e ama a comida da escola. Ela sempre tá falando lá em casa que... Eu não acredito que ela gosta de sopa de nabo. Gosta de sopa de nabo. Sopa de cenoura. Todo tipo de sopinha da escola ela gosta. Então, assim, pra ela, eu senti nos primeiros meses, acho que os 2 primeiros meses foi difícil a adaptação pra ela em relação à sua alimentação. Mas agora ela não troca a comida da escola por outra, pra lá de casa. Ela diz, eu não gosto mais da sua sopa com macarrão e com arroz, eu gosto da sopa da escola, que é só o caldinho. Então, assim, a adaptação foi difícil, mas agora ela tá muito bem na escola. É tanto que, sábado, domingo, ela pode ir pra escola, não é? Ana, outra coisa, eu tenho certeza que
que isso que você vai falar vai ajudar muitas mamães, né? Aqui a gente sabe que as crianças, elas são um pouco mais independentes, né? A Abigail passa o dia na escola, né? O dia inteiro. 4 aninhos só na escola. Então, como é que é a questão dessa parte de ser independente? O que você teve que ensinar para ela, que lá na escola não estava ali você presente para ajudar ela? Conta aí um pouquinho. O primeiro e mais difícil foi a parte de ela ir na casa de banho, né? Que aqui é o banheiro do Brasil. Que ela não, a gente ficava sempre limpando, a gente fazia toda essa parte de higienizar ela. Então ela não sabia, a gente teve que ensinar. Comer sozinha também, ela não comia só. A gente dava, né, comida na boca dela e ela teve que aprender. Tudo isso a gente teve que ensinar, só que a gente já vinha ensinando desde o Brasil, pouco antes de vir. Tu já sabia disso lá no Brasil? Já sabia, porque eu já vi os vídeos, já via vídeo. como que era. Então, eles ensinam muito as crianças a serem independentes aqui, muito. É tanto que, não sei se você já reparou, os prédios aqui não tem tela de proteção. Porque Mesmo, verdade. não existe tela de proteção aqui. A gente precisa fazer a nossa parte como pais, de educar, de ensinar, de dizer como que tem que fazer, porque eles são muito independentes. Então fica a dica para você que está vindo para Portugal, que tem filho nessa faixa etária aí, já ir ensinando, né, algumas coisas, porque aqui vai precisar. Não é? E como é que foi a tua preocupação nos primeiros dias de escola ali? A criança lá fazia, meu Deus, e aí, como é que vai ficar? Tu ficou preocupada? Fiquei. O coração de mãe sempre fica, né? Mas, assim, a gente tem o primeiro contato com a educadora, que chama aqui a professora, e ela apresenta a escola, apresenta os lugares, né? Onde que vai guardar a mochilinha, onde que vai fazer as refeições. Tem toda uma apresentação na escola, né? Então, assim, aquilo me deixou um pouco mais tranquila, porque eu vi a estrutura da escola da Abigail também, como que era, e vi que era uma escola realmente preparada para receber a Abigail. Vi que ela ia estar de uma forma confortável lá, né? E segura. E aí eu fiquei mais tranquila, mas os primeiros dias foram mais difíceis, porque eu sabia que para mim seria uma adaptação de aceitar a Abigail numa escola nova, tudo novo, mas e para ela também, né? Mas na primeira semana as educadoras já falaram que elas tinham se adaptado muito bem, com o ambiente, com os alunos, com a educadora, né? Com a alimentação demorou um pouco mais, mas aí logo ela se habituou também. E hoje em dia, assim, eu fico despreocupada com a Abigail. Ela participa do ATL, que é aqui que chama, que é um prolongamento, né? Ela entra na escola às 7h30 e a gente pega ela às 7 da noite. Esse ATL é um programa que auxilia os pais por causa do emprego, né? O Isso. pai e a mãe trabalham, o horário normal de escola é 9 da manhã às 5 da tarde. Isso. Então, como vocês trabalham, não teria como deixar a criança às 9 da manhã. Paga um valor mais para a criança entrar mais cedo na escola e sair mais tarde, né? E se encaixou perfeitamente no horário de vocês? Perfeitamente, porque a gente começa a trabalhar às 8 e a gente termina às 5h10. Só que a gente faz uma hora extra, né? Todo dia a gente Ainda sai. dá para fazer hora extra antes de ir buscar a criança? Dá, então dá. só com a hora extra eles pagam até. E sobra, né? E ainda sobra. Sobra. E a criança, a Abigail, ela gosta desse ATL? Gosta. Como é que é essa? Porque tem um dia todinho de escola ali. E depois a hora extra dela é atrativa, é legal para eles? É muito atrativo. Eles sempre estão fazem aula de patinagem, né? Fazem yoga. Eles sempre estão fazendo alguma coisa, alguma atividade. Atividade diferente para poder deixar as crianças ali se entreterem, né? E estarem ali, vamos dizer assim, brincando, enfim, né? Para eles ficarem bem à vontade. Certo. Agora, vocês falaram aí de hora extra. Vamos falar aqui de uma... Não precisa revelar quanto vocês ganham, mas quando a gente chega em Portugal, a gente sabe que muitas das vezes a gente vai ganhar um salário mínimo. Só que às vezes nas empresas que a gente trabalha, numa fábrica, eu trabalhei em uma que não tinha possibilidade nenhuma de ganhar mais, era só o salário mínimo, não tinha hora extra, não tinha sábado, feriado, não tinha nada, era só aquilo. Então, no final de semana, eu tinha um outro emprego, trabalhava num restaurante. Mas já trabalhei em outra empresa que eu não precisava disso, de ter outro emprego. O meu segundo emprego era hora extra. Eu fazia hora extra, às vezes ia no sábado, ficava na hora do almoço. Então isso ajudava a melhorar o meu salário. E ainda tinha também um bônus que eu ganhava, se não faltasse. E tinha outro bônus lá que eu nem me lembro mais o que é que era. Eu sei que isso ajudava a melhorar o meu salário. Na empresa de vocês também tem essas possibilidades de ganhar um pouco mais, assim? Bom, não é para todo mundo, né, essa opção da hora extra. Isso foi uma opção minha de escolher, que quando termina o expediente tem uma hora de limpeza, né, da fábrica. E aí a patroa perguntou se eu queria fazer essa hora extra, eu disse que queria, e aí todos os dias eu faço essa hora extra. E no caso do Anderson, porque como ele trabalha como motorista, ele vai deixar obras, levantar obras, acaba ficando um pouco mais por causa do trânsito. Às vezes ele vai visitar, às vezes ele vai fazer 7
visitas em confecções no período da tarde e acaba fazendo essa hora extra. Então, assim, não é lá na nossa fábrica, a hora extra não serve para todos os funcionários, são alguns selecionados. Algumas funções, né? No caso, eu que faço parte da limpeza, que passa essa 1 hora a mais, e o Anderson porque é motorista, e assim, se tiver algum serviço além do horário de ser cumprido, ele acaba fazendo essa hora extra. E também tem a bonificação de que se você não faltar, você recebe um bônus, né? O patrão dá um incentivo para que você, o funcionário, não falte. E no final do mês a gente recebe esse bônus. Legal, gente. Então, quando você vier para Portugal, você pode encontrar uma fábrica como a que eu trabalhei, que não tinha nada, era só o salário e depois, se você preferir, você pode fazer um part-time em outra empresa no final de semana. Ou pode encontrar uma empresa assim como a da Ana, que se tiver possibilidade de hora extra, vai aumentar e melhorar um pouquinho os ganhos, né? São várias possibilidades. O bom é que hoje em dia na internet aqui tem vídeo de tudo, tem experiência de várias pessoas contando aí, e quem está lá no Brasil já vem sabendo de muita coisa, né? Com vocês também foi assim, vocês vieram sabendo de muita coisa, é tanto que tinha o plano A ao Z. É verdade. E Ana, agora vamos falar do visto, né? Chegou a parte que eu esperava. Como é que foi? Vocês decidiram escolheram o visto procura de trabalho, foi isso? A princípio, sim. Certo. Com quantos meses de antecedência da sua viagem vocês começaram a tirar o visto? Nós tiramos o visto em agosto e com o plano de vir para cá em fevereiro. Vocês deram entrada em agosto. Em agosto. Né? Então, assim, foi o prazo, digamos assim, máximo que a gente podia tirar. 6 meses. 6 meses. Que foi quando a gente foi várias vezes ao consulado lá em Fortaleza e a gente perguntou lá aos funcionários qual era o período máximo, né, que a gente poderia. Eles falaram 180 dias, 6 meses. Então, completou esses 6 meses, a gente já solicitou o visto, porque a gente queria assim, que cumprisse realmente todo aquele planejamento que a gente tinha feito em relação às datas. Então, pronto. O primeiro ponto, prazo não era um problema. Vocês cumpriram direitinho, se prepararam para isso. Porque às vezes tem pessoas que tiram o visto ali em cima da hora e não dá tempo e acaba tendo prejuízo. Então, prazo vocês estavam tranquilos. Aí, documentação, estava toda certinha? Tudo ok, tudo direitinho, seguindo o passo a passo do José. Seguiu, porque antes, ano passado, quando eles vieram, a gente tinha ali um vídeo, ainda tem esse vídeo, mas já não serve mais, porque as regras já mudaram, já é outra coisa, e a gente vai fazer um novo quando voltar de novo o visto. Aí vocês seguiram o visto, acredito que vocês tenham assistido, não só o José, devem ter assistido vários canais, porque tem muito canal que ensina, a gente pega uma informação aqui e outra ali, e vai montando o nosso planejamento. Então vocês se prepararam com conhecimento, estudaram o visto, fizeram tudo certinho. Tudo certinho. Tudo certinho. E qual foi o problema? Bom, o visto do Anderson saiu com poucos dias, em novembro. Outubro para novembro já saiu o resultado do visto do Anderson e o meu não tinha saído. E para minha tristeza e frustração, no começo de dezembro eu recebi a notícia de que tinha sido indeferido. Começo de dezembro, é isso? Começo de dezembro. Olha aí, já estava quase tudo preparado. Né? Nessa altura já tinha falado com o Relocation. Já tinha visto já a casa, já tínhamos falado para a família, já tínhamos vendido algumas coisas, né? Já tinha encerrado já a matrícula dos meninos na escola. Então, a gente estava muito avançado para recuar no nosso planejamento de vir para cá, para Portugal. E passou pela cabeça de vocês do Anderson vir na frente? Ou... Não, a gente nunca teve essa pretensão de virmos separados. Nunca. E vocês vão entender daqui a pouco o que a gente fez. Vamos lá, pois continuar. Aí o visto foi indeferido no começo de dezembro. Aí o que você fez? Aí o indeferimento foi devido ao alojamento, que eles disseram que não aceitaram o alojamento. E aí eu fiz uma nova reserva, né, e fiz um ato de reapreciação, que eles chamam, como se fosse para contestar aquele indeferimento. Mas e isso mesmo, paga, né? Isso paga. A reapreciação do visto paga e é um valor alto, né? Eu não me lembro quanto é que é. Eu não me recordo o valor, mas acho que foi a metade do valor do valor do visto. Do visto. Então, assim, aí mais uma vez tinha sido indeferido. E aí eu fui e já tinha contratado o Relocation e dei o meu contrato de arrendamento, mas mesmo assim deu indeferido. Se o problema era a reserva de alojamento antes, o contrato de arrendamento era para resolver, né? Era. Então isso aí foi, rapaz, inadmissível. Como é que pode? Dá raiva, né? Demais. E aí, contrato de arrendamento e não aceitaram. Não aceitaram, indeferido do mesmo jeito. Indeferido agora sem a opção de eu recorrer. Não tinha mais como fazer o ato de reapreciação. Total. Indeferido total. Aí, o que vocês fizeram? Aí a opção foi aplicar um novo visto. Dessa vez eu não poderia mais aplicar o visto de procura de trabalho, mas teria que aplicar o visto D1, que é o visto de trabalho. E essa foi a opção que eu tive. Então eu tive que falar com uma empresa portuguesa, né, para me dar um contrato de promessa de trabalho para que eu aplicasse esse visto novamente. Então foi isso que eu fiz. E aí no final de janeiro
eu fiz já a aplicação desse visto. E a gente já estava com tudo marcado para vir para Portugal já no dia 4 de fevereiro, com passagem marcada, com tudo marcado, né? Com o pessoal do Relocation para nos receber. E, assim, a gente não poderia adiar essa viagem. Então, eu tive que dar entrada no visto, no D1. Eu dei entrada no final de janeiro, no dia 28. E no dia 4 estava tudo marcado para vir para Portugal. As passagens vocês já estavam compradas? Já estavam compradas. Então, tu foi uma mulher de fé, viu? Porque, Muita fé. porque, ó, tu deu entrada num visto que faltava poucos dias ali para tua viagem. Então, era quase que impossível o visto ficar pronto ali em um mês. E, na verdade, ele não ficou. Não ficou? Não ficou. Eu entrei em Portugal, inclusive eu não recomendo isso, tá? Que deixe bem claro aqui. Então, assim, dia 3 de fevereiro nós saímos do Brasil, chegamos aqui no dia 4 de fevereiro. Só o Anderson tinha o visto, porque o meu estava em análise, ainda no consulado de Fortaleza. Então, o Anderson veio com o visto, e eu e as crianças entramos como turista aqui em Portugal. Mas o teu visto estava em análise no consulado. E o passaporte? Eles liberaram. Tu foi lá pedir? Foi. Como eu já tinha passado por uma situação de indeferimento, de reapreciação, de tudo, os agentes lá, que trabalham lá no consulado de Fortaleza, já me conheciam, que eu já tinha ido várias vezes lá, né? E aí ela disse, olha, eu vou liberar. Eu falei para ela, será que não sai daqui pro dia 4? Porque eu tenho essa viagem marcada para ir, eu tenho que receber situação, eu tenho que receber a casa lá e tá tudo certo, e a passagem já tá comprada. Ela liberou o passaporte para mim, para que eu viesse. E aí, quando estivesse pronto, eles me mandavam e-mail dizendo que tinha sido aprovado ou não. E isso que a Ana conseguiu, gente, falar ali com o agente do consulado e ter essa ajuda, não é para todo mundo. Isso você tem que saber falar, né? Pronto. Tem que fazer amizade, porque tem vezes que você chega lá, muita gente vai se identificar com isso que eu vou falar. Você chega lá que ele nem olha na cara de você. Às vezes, um jeitinho que a gente falou errado, ele já pega um birra lá com a gente e não atende mais, e não importa o que você pode implorar lá e eles não ajudam. Mas se a Ana conseguiu isso é porque ela soube falar. Então isso fica a dica também, né? Saber falar, ter educação com a pessoa ali para, em uma eventual necessidade, eles te ajudarem, né? Verdade, foi isso que aconteceu. Ela já sabia da situação. E eu falei para ela, olha, eu preciso ir para Portugal dia 4, eu estou com passagem comprada, eu preciso organizar a escola das crianças lá, porque independente de qualquer coisa do meu visto, a gente já tinha que prosseguir com as crianças aqui, de procurar a escola, de receber a casa, não é? Então, assim, a gente não tinha como não vir para Portugal no dia que estava já marcado, com passagem comprada, com tudo. E como é que ficava a cabeça de vocês nesse tempo, né? Planejando a vida em Portugal e ao mesmo tempo tendo que solucionar aquilo ali em Fortaleza. A nossa cabeça estava a mil. Né? A mil porque estava tudo muito em cima, entendeu, José? Estava muito em cima, a gente tinha muito pouco tempo para poder resolver tanta coisa ao mesmo tempo. Mas graças a Deus que no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Aí tu viajou com o passaporte, eles te deram o passaporte? Me deram o passaporte, liberaram lá no consulado, e a gente veio para Portugal. Como eu falei, o Anderson entrou com visto, e eu e as crianças como turista, fomos atendidos por uma agente maravilhosa, muito compreensiva. Eu acredito que no sistema ela viu, né, que o visto estava em andamento, mas mesmo assim não perguntou, só perguntou qual era a nossa função no Brasil, o que a gente fazia no Brasil, e perguntou onde que a gente ia ficar. E eu mostrei o contrato de arrendamento, foi isso que ela pediu. E aí liberou, carimbou e a gente entrou em Portugal. No dia 4 de fevereiro. Fevereiro, né? Aí vocês foram para casa, que é aquele trechinho do vídeo que vocês viram, eles chegando lá na nova casa em Portugal, a Ana como turista e o Anderson com visto. E aí, depois, NIF e NIS, você já tinha tirado antes? O Anderson NIS não, já tinha né? tirado. tinha. O Anderson tinha o NIS e o NIF, já desde o Brasil. Toda a família já tinha NIF e só o Anderson tinha o NIS. Certo, e você não tinha o NIS e foi procurar emprego, que foi Isso. naquela questão lá, que conseguiu trabalhar. Exatamente. Certo. E aí, hoje já fazem 9 meses dessa situação, desse ocorrido, e como é que você resolveu a sua vida por aqui sem visto? Pronto, e aí eu cheguei aqui no dia 4, quando foi no dia 12 de fevereiro, 8 dias depois. 8 dias. Eu recebi um e-mail do consulado de Fortaleza dizendo que meu visto tinha sido aprovado. Ah, ele estava em análise e você viajou com ele em análise, né? Isso. Ou seja, tu não desistiu do visto, tu apenas veio com a família para Portugal, mas ficou ligada lá no consulado. Isso. E aí a resposta veio, visto Veio. aprovado. Com uma Pra minha semana em Portugal. felicidade. Rapaz, como é que pode, não? Não é? Esperar só mais um pouquinho. Isso é incrível, só mais um pouquinho, né? E foi um tempo recorde, né? Porque tu deu entrada ali em janeiro? Dia 28 de janeiro. De janeiro. E no dia 12 de fevereiro, o visto aprovado. Deu um visto de trabalho, né? Isso. Legal. E aí, como é que você pegou esse visto?
Aí eu precisei regressar para o Brasil, pouco antes de ter chegado aqui. Eu fui para o Brasil no dia 27 de fevereiro, porque o meu visto estava para início no dia 28 de fevereiro. Então, voltei para o Brasil dias depois que cheguei aqui. 3 semaninhas em Portugal, tu já foi visitar o Brasil. Já visitei o Brasil. Tem gente que está aqui há 2 anos e ainda não foi visitar o Brasil. Ela com 3 semanas já foi visitar de novo a cidade lá. Já comi um pastel com caldo de cana quando cheguei lá. E aí chegou lá em Fortaleza, foi pro consulado, recebeu o visto e depois voltou para Portugal. Voltei para minha casa. Isso tudo, gente, contando assim, é muito bonito, deu tudo certo, mas tudo teve uma despesa alta, né? E muito alta, José. Muito alta. Muito Passagem, tudo visto de novo, eu imagino, muito dinheiro mesmo. E o pior, nem foi culpa de vocês, né? Vocês fizeram tudo certinho, se planejaram com antecedência, porque eu poderia dizer que isso foi erro no planejamento. Muitas vezes as pessoas falam, planejamento mal feito, mas não foi, fizeram tudo certinho. E isso fica aí de lição pra gente, que às vezes isso pode acontecer, tem que estar preparado, né? Vocês estavam preparados financeiramente e psicologicamente, deu pra ver, porque vocês passaram de boa aí, conversaram no consulado, resolveram, não se alteraram, não brigaram, não foram discutir, apenas resolveram, tentaram resolver da melhor forma e conseguiram, né? Graças a Deus. E tudo é conversa, não é, José? José falou aqui uma coisa importante e eu trago para a nossa vida e já deixo dica aqui para vocês. Tem muitas pessoas, a gente tem um Instagram que a gente responde às vezes muita caixinha de perguntas das pessoas. Assim, por acaso, sigam lá, vai estar aparecendo aqui o Instagram, Família Cabral, né? Em Portugal. Em breve, canal no YouTube também, Família Cabral em Portugal. Pronto. Então, marca aí que vocês vão ouvir falar muito deles ainda. Então, assim, tudo é questão de conversa. Muitas pessoas às vezes perguntam pra gente, mandam no direct, mandam nas caixinhas de pergunta, como que é o tratamento dos portugueses com a gente. E a gente só tem coisas boas pra falar. Porque, José, depende muito de como você trata para que você seja tratado. E a gente saber entrar, né? A gente é muito bem tratado. A gente recebe tanta coisa. A gente já recebeu maçã verde, pepino, tomate, cebola, abóbora. É legal. A gente ganhou um sofá. Eu te disse que não ia receber você lá em casa, que não tinha nenhum sofá para te receber. Agora já ganhamos um sofá. Foi, olha que coisa boa. A gente ganha de tudo, né? A gente ganha pão, saca de pão, é tanta coisa. E a gente nunca pede nada para eles, é só o nosso proceder, o nosso tratar. Então depende muito de você, de como, porque eu penso que o preconceito, ele começa em você. Se você tem um preconceito, tudo que você ouvir, você vai dizer, é preconceito comigo. Mas depende muito de você ter que trabalhar isso em você. E aqui a gente foi muito bem recebido, porque a gente tem um modo de proceder, né? A gente trata muito bem eles e a gente é muito bem tratado. Até na escola da Abigail ela recebe coisas lá, né, que as professoras dão, ganham presentes. Então, assim, o tratamento dos portugueses com a gente só tem que dizer coisas boas. Os portugueses tratam a gente muito bem aqui a gente, né, e a gente é muito feliz com isso. Mas por quê? Porque a gente sabe falar, sabe conversar. É aquela história de saber entrar em qualquer lugar, não é? Isso, gente. E isso é muito legal, muito importante. Então a gente está muito feliz aqui, não é, meu amor? Que bom. E como é morar em Barcelos? O que vocês tinham falado dessa cidade? Barcelos. Morar em Barcelos também. Já tem até música cidade lá. É? Olha, eu vou levar José para morar em Barcelos. José, Barcelos é perfeito. É tudo aquilo e muito mais do que a gente imaginou. Tudo funciona muito bem. É uma cidade muito plana, que a gente pesquisou até isso. As cidades planas e as cidades que tinham muito altos e baixos, né? É uma cidade plana, uma cidade muito arejada no verão, porque lá tem o Rio Cábado, que banha a cidade, e quilômetros depois tem a Praia de Esposende. Então, assim, no verão, apesar de aqui ser seco, ser quente, lá em Barcelos não é, porque acaba sendo fresco. Olha o desenho da Abigail, gente. Ó. Legal, tá bonito, Abigail. Pode mostrar no canal, Abigail? Pode? Ó, olha o desenho que ela fez, ó. Enquanto a gente grava o vídeo. Ó. Aí, Abigail, o teu desenho tá ali, ó. Pronto. Então, voltando sobre Barcelos. É uma cidade maravilhosa. A parte de saúde funciona bem. Você andou por lá, né, e viu, né, tem um Trofa Saúde, tem a parte da saúde pública também lá que funciona. A gente já precisou para Abigail 2 vezes e foi muito bem atendido, né, nessa parte de saúde aqui. Só não tem shopping. Eu digo que um ponto negativo de Barcelos é porque não tem shopping, mas nada que isso interfira, porque fica só a 25 minutos de Braga, e Braga tem 2 shoppings. É igual aqui também não tem e a gente vai pro de Braga. Pois é. Então, assim, no geral, a gente, assim, Barcelos, assim, é uma cidade perfeita pra gente. Eu até comentei aqui com o José, que é o conselho daqui de Portugal,
que é a cidade, Conselho é a cidade, né? É o conselho que tem mais freguesias. Hoje são reconhecidas 65 freguesias aqui. Então, assim, é uma cidade muito grande. O centrinho ali é muito desenvolvido. Você vê que o transporte público funciona muito bem. Para onde quer que você vá, tem comboio pertinho, como se fosse na esquina da casa da gente. Então, assim, tem comboio, tem o bus que funciona muito bem. Então, a gente é muito feliz com Barcelos. A gente acha tudo em Barcelos ali. A gente se sente muito feliz, né? Legal, legal. E Anderson, uma dica aí para aquele pai de família que está planejando ir para uma família vir para Portugal. O que você diria para ele agora? Bom, uma dica que eu dou, assim, foi falado muito de planejamento. Realmente não dá para você vir sem você ter esse planejamento. Financeiramente, você tem que... Infelizmente, a gente vê também algumas notícias de famílias que vêm para cá e acaba que tendo problemas. Mas você tem que estar bem, você tem que, sabe, ter um diálogo com todos da família. No caso, o Paulo Neto está sentadinho ali, mas a gente sempre conversa com o Paulo Neto, explica para ele, né, que nós estamos em um processo ainda de mudança, de adaptação, enfim. Ele já entende, a gente tem essa conversa. A Abigailzinha é muito pequena, mas nós conversamos de uma forma que ela entenda. E eu e a Ana, a gente também fala assim, filha, vamos ter paciência com algumas coisas, vamos aqui se organizar, vamos aqui nos preparar melhor para isso. E eu acho que tudo tem que partir desse diálogo. Tem que ter essa conversa dentro da família para se organizar naquilo que é preciso, seja financeiramente, seja em qualquer área que precisar. Primeiro você tem que estar bem com todos ali para que a coisa ande. Na família, é isso que a gente pensa, assim, a gente precisa... Quando a gente vem para cá, para Portugal, quando a gente começa a fazer planejamento e a gente vê muitos vídeos, as pessoas falam muito sobre planejamento financeiro e o emocional, né? O psicológico, né? Que você falou que se a gente não estivesse bem psicologicamente, como que a gente teria enfrentado tudo isso? Mas falando de casa, falando de família, que o nosso nicho é voltado para a família, você precisa estar muito bem com a sua família também, né? Por isso tem algumas pessoas que brincam assim, Portugal está separando muitas pessoas, né? Tá desfazendo muitos casamentos, e eu digo para vocês, ou desfaz ou une cada vez mais, porque é como o Anderson falou, a gente aprende a dialogar mais, a conversar mais, né? A dar realmente assim mais valor àqueles momentos de família, porque já que aqui a gente trabalha, né, um pouco mais. E assim, como eu falei no início, aqui a gente aproveita muito mais o tempo do que lá no Brasil, porque a gente separa aquele tempo para ter uma qualidade de vida com a família e dar um passeio e coisas simples, coisas tão simples que acabam fazendo a diferença, não é? Exatamente. Então, assim, essa parte de dialogar, de conversar com o esposo, de fazer tudo assim em conjunto, isso também é muito importante, sabe, José? Para fortalecer realmente. Esses dias eu até participei, eu faço um part-time também fim de semana, até te falei, né? Sábado e domingo. Eu trabalho também numa loja de chinês lá em Barcelos. Olha, né? Aí, gente, que legal. E como trabalhar com chinês? Vamos começar outro vídeo agora. Olha, muito legal, eu tenho gostado bastante. E a comunicação, eles entendem? Entende perfeito. Eu aprendi até os números chineses, porque as caixas vêm da China com preço chinês e a gente precisa converter. Então pronto, então vamos botar esse chinês em prática. Gasta aí o teu chinês, vai. Só sei falar, mas não? ler. Sabe ler? Eu leio os números em chinês. Então pronto, fica para próximo. Então, eu precisei participar de um jantar, né, desse meu part-time, no jantar de confraternização, que a gente usa muito no Brasil, né, aqui. E aí eu liguei pro Anderson para perguntar, e eu vou, não vou, ele se vá. E a gente teve aquela conversa, aquele diálogo e tudo. E assim, é muito bom você ter uma pessoa do lado com quem contar, com quem conversar, com quem lhe dá força. Ele disse, olha, vá, você está precisando, você está trabalhando muito e precisa sair também, ver coisas diferentes, fazer coisas diferentes. Então, assim, a gente aprende a dar valor a essas coisas, sabe, José? Eu trabalhei quase 15 anos numa empresa lá no Brasil, nunca fui em nenhuma festa de confraternização lá. E aqui, morando aqui em Portugal há 9 meses, 8 meses trabalhando numa empresa e há 1 mês trabalhando numa outra, já vou em 2 festas esse ano de confraternização. Legal. É porque é a festa das férias, né? Que tu deve estar falando, e a festa de Natal agora, isso, né? Isso. Sim, porque todo meio do ano, em agosto, quando tem férias, tem a festinha ali
de despedida. E que bom, gente, eu fico muito feliz. É muito bom ouvir histórias assim, que teve dificuldade, teve perrengue. Não é só glamour, né? Às vezes as pessoas veem as nossas fotos no Instagram e acham que é só maravilha. Não é, tem dificuldade também. E eles aqui mostraram dificuldade, mostraram sabedoria para vencer a dificuldade. Fico muito feliz de conhecer a história de vocês agora de perto e compartilhar aqui. E muito obrigado pela disponibilidade. Agora já são quase, acho que é 11 da noite já, não sei, 11, meia-noite. São 10h33. 10h33. Não foi um café com o José, foi um jantar com o José. Foi. Inclusive estava muito bom. Legal. Então é isso. Obrigado mais uma vez. E eu conto com vocês para mostrar o canal de vocês aqui em breve. Sim, Eu dou o maior apoio, quero que vocês criem mesmo. Quanto mais canais de pessoas do bem, assim, falando sobre Portugal, é melhor. Eu torço para que tenha mesmo e eu dou o maior apoio. E no Instagram também, sigam lá eles, Família Cabral em Portugal. É isso? Mais alguma coisa para finalizar? José, a gente quer agradecer aqui o convite, muito obrigada. Obrigado, né? José. E obrigada por tudo, você fez parte do nosso planejamento, como eu falei aqui. Foi, você, sem a gente ter conhecido pessoalmente, mas a gente acompanhava o seu canal, pegamos lá muitas dicas, pegamos os vídeos que deu uma base, né, filha, para a gente montar esse planejamento. Então, para o pessoal que está pretendendo vir, né, vá por esse caminho, planeje, veja direitinho. Muita coisa mudou, como o José falou, mas enfim, hoje a internet ela disponibiliza muito conhecimento, tem muito material para você, né, poder ir atrás, e o canal do José aí nos ajudou bastante. E muito obrigado, José. Nós aqui agradecemos, né? Nós estamos aqui em Portugal porque de uma maneira indireta ou direta você nos ajudou. E nos incentivou a estarmos aqui. Espero que você também tenha sido aí incentivado a tomar uma atitude, a mudar de vida, mudar de país, emigrar. Super recomendo. E obrigado pela sua presença até aqui no vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau! Tchau.